Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de análise de jogos a contar para o nosso dia a dia. Para produzir palpites lucrativos para você, só que antes você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever e deixe seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. E para você que já é inscrito, nosso muito obrigado. Continuaremos a trabalhar para gerar palpites lucrativos todos os dias, 15 horas, para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Então pessoal, sejam então muito bem-vindos a mais um dia de análise. Temos então aqui de 1h e ponto a contar para a terceira rodada do campeonato equatoriano. Temos Independente do Vale contra Cumbayá. Mas antes de tudo, nós queríamos agradecer a vocês porque agora somos então na nossa página do Facebook. Estamos em 2.000 seguidores. Muito obrigado a todos vocês que têm partilhado os nossos resultados lá na página, os nossos vídeos aqui no canal. Vocês fazem o Apostador Alfa acontecer, somos todos Apostador Alfa. Todo esse crescimento é graças e devido a você. E o nosso trabalho se resume por e para vocês. Então, para agradecer, para continuar agradecendo a gente, por favor, não pare de deixar o seu like, não pare de partilhar com seus amigos no Facebook, no WhatsApp, porque isso nos ajuda muito enquanto a gente ajuda você a crescer financeiramente. Nós, particularmente, estamos a caminho de 500 mil de ganhos nos últimos 4 dias. Nossa, nunca tínhamos feito isso antes. 500 mil em 4 dias. Estamos agora em 4 dias, estamos com quase 400 mil kwanzas. Acreditamos que até no final de semana consigamos fazer então 500 mil. Será uma meta nova, será algo novo para comemorar, mais um motivo de saudação. Então não deixe de nos seguir, fique atento aos vídeos, não perca nenhum vídeo, porque tudo que a gente prepara é por e para vocês. Então vamos às análises, onde temos então 1h da manhã, Independente do Vale contra Cumbayá, contar pelo terceira rodada do campeonato equatoriano. E temos então o quarto contra o 13º colocado da tabela classificativa, onde encontramos um Independente do Vale que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 2 e perdeu 1, marcou 6 golos e sofreu 4. Vai enfrentar um Cumbayá que nos últimos 5 jogos ganhou 1 amistoso que não conta. Então, nos últimos 5 ganhou 0, empatou 0 e perdeu 5, fora o amistoso. Marcou 3 golos e sofreu 10 em confrontos diretos. 3 vitórias para o Independente do Vale, 0 empate e 1 vitória para o Cumbayá, que foi o Cumbayá venceu quando dia 7 de março de 2023. Vamos então aos dados complementares, onde encontramos aqui um Independente do Vale que venceu 4 dos últimos 4 jogos, teve ambas marcas em 4 dos últimos 5. Independente do Vale marcou o primeiro em 7 dos últimos 8 e teve mais de 2,5 gols em 3 dos últimos 4. Já o Cumbayá perdeu 9 dos últimos 10. Cumbayá sofreu gol primeiro em 10 dos últimos 12. Cumbayá perdeu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4. E em confrontos diretos, o Independente do Vale venceu 3 dos últimos 4, teve menos de 2,5 gols em 4 dos últimos 4. O Independente do Vale marcou primeiro em 3 dos últimos 4. Então, pegando esses dados, temos aqui o Independente do Vale que venceu 4 dos últimos 4 e o Cumbayá que perdeu 9 dos últimos 10. Tá uma entrada muito boa. E como se não bastasse, o Cumbayá perdeu, nos confrontos diretos, nos últimos 4 teve menos de 2,5. Então para essa partida a gente vai ficar com Independente do Vale ganha ou empata e menos de 4,5 para dar sequência. E seguimos então assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. 15h em ponto, temos então Darmstadt contra Bayern de Munique a contar pela 26ª rodada do campeonato alemão.
onde encontramos o segundo contra o 18º colocado da tabela classificativa da Bundesliga. Um Darmstadt que nos últimos 5 jogos ganhou 0, empatou 2 e perdeu 3, marcou apenas 2 golos e sofreu 11. Vai enfrentar um Bayern de Munique que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1, marcou 17 golos e sofreu 7. Em confrontos diretos não tem muita história aqui, 5 vitórias para o Bayern de Munique, 0 empate e 0 vitória para o Darmstadt. Vamos em dados complementares, onde encontramos então um Darmstadt que nos últimos 7 jogos 6 teve menos de 3.5, perdeu 3 dos últimos 4, sofreu o gol primeiro em 13 dos últimos 12, perdeu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4. O Bayern de Munique tem ambas marcas em 4 dos últimos 5, venceu 3 dos últimos 3 e Bayern de Munique marcou o primeiro em 4 dos últimos 5 jogos. E confrontos diretos, Bayern de Munique venceu 6 dos últimos 6 e marcou o primeiro em 5 dos últimos 6 jogos. Então, para essa partida, é um Bayern de Munique que está a recuperar, está a vir de uma má fase, mas que já está a mais ou menos mostrar que o Bayern de Munique, eu até queria que o Bayern de Munique continuasse naquela má fase, e estava a torcer para que o Barcelona calhasse com o Bayern de Munique para darmos então uma revanche daqueles 8-2 que eles nos deram na Champions passado ou antepassada, não lembro agora com precisão. Mas agora esse Bayern me deixa algumas dúvidas, porque está a recuperar, bateu 8-0 ao Colônia, então não sei se é saudável deixar o Bayern à solta de novo nos gramados com o Barcelona. Então, para essa partida, vamos ficar com o Bayern de Munique ganha ou empata. Vamos esperar na sexta-feira. Quer dizer, o sorteio já saiu, né? Sim, já saiu, porque este vídeo é do sábado, mas estou a gravar na quarta-feira. Então, eu vou esperar sexta-feira para que consigamos saber com quem o Barcelona calhou no sorteio da Liga dos Campeões. Você que está assistindo aqui este vídeo, ou seja, estás a assistir esse vídeo na sexta-feira, nos diga aí com quem você deseja ver o Bayern de Munique, ou então com quem você que é de Barcelona, com quem deseja ver o Barcelona a calhar depois daquele show contra o Nápoles. Com quem você deseja ver o Barcelona a calhar? Me diz ali. Então, para essa partida, vamos ficar com o Bayern de Munique ganha empate, já disse isso, e vamos seguir então assim para as análises dos palpites do próximo jogo. 16h15, temos então a 29ª rodada do Campeonato Espanhol. Osasuna contra Real Madrid. Estamos a falar do primeiro contra o 10º colocado da tabela classificativa da Liga, onde encontramos o Osasuna que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1, marcou 5 golos e sofreu 3. Vai enfrentar o Real Madrid que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 3 e perdeu 0, marcou 9 golos e sofreu apenas 4. Já nos confrontos diretos, 0 vitórias para o Osasuna, 1 empate e 4 vitórias para o Real Madrid. Dados complementares, encontramos aqui com o Osasuna que ganhou e empatou 4 dos últimos 5, marcou o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 jogos e teve menos 2 gols e meio em 7 dos últimos 8 jogos. Vai enfrentar o Real Madrid que ganhou e empatou 38 dos últimos 40 jogos, marcou o primeiro em 8 dos últimos 9 jogos. Já em confrontos diretos, o Real Madrid venceu 4 dos últimos 5, marcou o primeiro em 6 dos últimos 7 e o Real Madrid venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 jogos. Para essa partida, vemos aqui o Osasuna que dentro de casa ganhou apenas 3 vezes nos últimos 5 jogos e perdeu 2. Já o Real Madrid como visitante ganhou ou empatou todas elas, não perdeu nenhuma. Então, para essa partida, vamos ficar com o Real Madrid ganha ou empata e seguir então assim com as análises dos palpites do jogo seguinte. 18 horas, então, Fulham contra Tottenham, 29ª rodada do campeonato inglês. Estamos a falar do 5º contra o 12º colocado da tabela classificativa da Premier League, onde encontramos um Fulham que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 0 e perdeu 2, marcou 10 golos e sofreu 6. Vai enfrentar um Tottenham que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1, marcou 12 golos e sofreu 6 golos. Já em confrontos diretos, 0 vitórias para o Fulham, 1 empate e 4 vitórias para o Tottenham.
Dados complementares, encontramos um Fulham que teve ambas marcam em 5 dos últimos 6 jogos, teve menos de 3.5 em 4 dos últimos 4. Tottenham sofreu gol primeiro em 6 dos últimos 8, venceu 3 dos últimos 4 e teve ambas marcam em 5 dos últimos 6 jogos. Confrontos direto, Tottenham venceu 4 dos últimos 5 confrontos contra o Fulham. Tottenham marcou primeiro em 5 dos últimos 6, venceu o primeiro tempo em 5 dos últimos 6 e teve menos de 3.5 em 9 dos últimos 10 jogos. Para essa partida não tem muita história, estamos a falar de um Tottenham que está super goleador, aliás é Premier League, não é? E um Tottenham que também está muito, um Fulham que está muito recessivo, então vamos ficar com mais de 75 nesse jogo e fechar assim com esta partida e seguir para as análises dos palpites do jogo seguinte. 20 horas em ponto, temos então a 24ª rodada do Campeonato da Arábia Saudita, Al Hilal contra Damak. Estamos a falar do primeiro contra o sétimo colocado da tabela classificativa do Campeonato dos Camelos, onde encontramos um Al Hilal que nos últimos 5 jogos ganhou 5, empatou 0, perdeu 0, marcou 12 golos e sofreu apenas 2. Vai enfrentar um Al Damak que nos últimos 5 jogos ganhou 1, empatou 1 e perdeu 3, marcou 2 golos e sofreu 5. Em confrontos diretos, 3 vitórias para o Al Hilal, 2 empates e 0 vitórias para o Al Damak. Vemos em dados complementares, encontramos um Al Hilal que venceu 27 dos últimos 27 jogos. Cara, não é qualquer equipa que pode dizer isso. 27 dos últimos 27 jogos. É a melhor equipe do momento, do mundo. A melhor equipe com a melhor seção de vitórias. Está agora à frente do Bayern de Leverkusen e do PSV, que estão com o mesmo número de invencibilidade, mas aquelas duas empataram mais. O Al Hilal ganhou mais e empatou menos, então temos aqui o Al Hilal que venceu 27 dos últimos 27 jogos, cara, não é qualquer um que diz isso. E Al Damak teve menos de 3.5 em 7 dos últimos 7 jogos, não venceu 4 dos últimos 5 jogos, e sofreu golo primeiro em 4 dos últimos 5 jogos também. Já em confrontos diretos, Al Hilal ganhou, empatou 8 dos últimos 9, teve ambas marcam em 3 dos últimos 4 e Al Hilal marcou o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 jogos. Para essa partida não tem muito a ressaltar, estamos a falar do Al Hilal que jogando em casa não perdeu nenhuma vez, nem mesmo contra a equipe do Messi, nem mesmo contra a equipe do Cristiano, nem mesmo contra a equipe do Benzema. Cara, não vemos aqui um cenário muito favorável para o Al Damak, então vamos ficar com Al Hilal ganha ou empata e seguir então assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. 21h30, temos então a 26ª rodada do Campeonato Português. Estamos a falar do Porto contra o Vizela, é o terceiro contra o 17º colocado da tabela classificativa da Primeira Liga de Portugal, onde encontramos um Porto que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1, marcou 11 golos e sofreu 3. Vai enfrentar um Vizela que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 2 e perdeu 1. Marcou 7 golos e sofreu 10. Já em confrontos diretos, 5 vitórias para o Porto, 0 empate e 0 vitórias para o Vizela. Dados complementares, encontramos um Porto que venceu 3 dos últimos 4 jogos, teve menos de 3.5 em 6 dos últimos 7 jogos. O Vizela não venceu 8 dos últimos 10 jogos, teve ambas marcas em 3 dos últimos 4. Já em confrontos diretos, o Porto venceu 7 dos últimos 7 jogos. Porto marcou o primeiro em 7 dos últimos 7. Porto venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 e menos de 3.5 em 3 dos últimos 4 jogos. Então, para essa partida, vemos aqui um Porto que vem de uma dor de cotovelo grande. Foi eliminado da Champions por vias de grandes penalidades. Jogou muito, conseguiram segurar a pólvora do Arsenal, que estava muito explosivo, vinha de muitas goleadas, mas com o Porto teve que reduzir, baixar a bola, tiveram que jogar de igual para igual e o Porto só perdeu nas grandes penalidades, quer dizer, perdeu. O Porto venceu o jogo no seu estádio, o Arsenal venceu o jogo no estádio deles, então terminou empatado e tiveram que resolver este problema
nas cobranças de grande penalidade. Então, para essa partida, um Porto que está com uma dor do cotovelo precisa de limpar as lágrimas e o Vizela vai ser o coitado que vai servir para isso. Então, vamos ficar com o Porto, ganha ou empata e seguir então assim para a tela cheia para saber quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso dia 16 de março de 2024. Para você que chegou até aqui, por favor, deixe o seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube e a saber que você esteve aí do outro lado. E se não for pedir muito, por favor, partilhe nos seus grupos do WhatsApp, partilhe no Facebook com os seus amigos. E como resultado final do nosso palpite do dia, ficamos então com 1h em ponto, Independente do Vale contra Cumbaya. Ficamos com Independente ganha ou empata e menos de 4.5 golos. 16h15 temos então o Osasuna contra Real Madrid. Ficamos com Real Madrid ganha ou empata. Campeonato da Arábia Saudita, Al Hilal contra Damak. Ficamos com dupla chance em Al Hilal ganha ou empata e dupla chance no primeiro tempo às 21 horas entre o Porto e o Vizela. Dito isto, antes quero deixar um conselho. Muita gente está nos puxando lá na nossa página do Facebook. Quem não consegue chegar lá é só chegar no Facebook e pesquisar Apostador Alfa, ou no meu mesmo. Mas muita gente vem nos pesquisando lá no Facebook dizendo que tem poucos valores e as odds são um pouco baixas. Cara, deixa eu dizer aqui uma coisa. As odds não são baixas. Você que não tem dinheiro, eu estou a te dar palpite profissional, palpite que eu faço. Se tu achares que precisas de uma odd um pouco mais alta, não precisa me puxar no Facebook para dizer que as odds estão baixas, porque tem 6 jogos analisados aqui em todos os vídeos e a gente utiliza 2 ou 3 ou 4 jogos apenas no palpite final. Tudo que você precisa fazer é pegar os jogos que a gente não utilizou e acrescentar nas fichas que naturalmente o número de odds vai subir. Agora, o conselho que eu deixo, se fores fazer isso, por favor, não coloque mais de 2 jogos, coloque 1 ou 2, vai dar uma odd muito boa já para ti. E claro, quando conseguires uma odd de 2, por exemplo, fecha a ficha, coloque o seu valor e invista, ganhe o dobro. Eu prefiro apostar no valor profissional, com odds de 1,50, 1,63 e 1,70. Mas, para vocês que estão começando, não querem investir ou não tem dinheiro para investir, não precisa puxar para dizer que estão baixas, para pedir que a gente faça uma odd maior, porque você pode fazer isso. Nós já fizemos o trabalho todo, deixamos os melhores jogos do dia aqui já analisados, é só você escolher qual acrescentar no palpite do dia final. Mas pronto, vamos em tela cheia que o vídeo vai ficar muito longo. Então isso que a gente preparou para hoje. Fique com Deus e que os lucros venham para nós e para você que nos acompanha aí do outro lado. Mas não se esqueçam, tem vídeo aqui no canal que ensinam você a apostar do jeito profissional. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas e ainda vamos lhe ensinar a gestão de banca simplificada para garantir que você não vai perder o seu dinheiro nem mesmo quando perdes. Então vá para a nossa playlist e veja os vídeos que a gente deixou para fortalecer você e capacitar você a jogar como um verdadeiro profissional das apostas.